como ministério. Aquilo que Deus nos chamou vai fazer 7 anos já. Já tem 6 anos e meio. Né? E algumas pessoas sempre perguntaram por que incensário, por que esse nome, troca o nome da gente, chama a gente de incendiário, chama a gente de tudo. Né? Você que já trocou, vou fazer uma oração por você, viu? No final. E Deus começou a queimar desde o outro incensários, né? Que Deus começou a falar conosco. E a gente teve uma tela no outro em chamas, que era uma pessoa com uma chama nas mãos e muita fumaça. E era uma chama muito pequenininha na mão da pessoa e tinha muita fumaça. E os artistas, eles são artistas proféticos e eles sempre oram e a gente sempre jejua, a gente está sempre conectado com Deus para saber o que Ele deseja. E o Espírito Santo trouxe uma revelação muito forte ao coração de Jonas, esse artista aqui que está aqui. E quando ele compartilhou com a gente, nossa, foi assim uma flecha nos nossos corações. Quando ele disse por que ele tinha pintado aquilo, qual era a revelação daquela tela. E Deus começou a arder desde lá. Desde lá Deus vinha falando conosco. Eu queria que você abrisse em Êxodo capítulo 30. Eu queria que o pessoal botasse o púlpito aqui, por favor. Porque com uma mão só vai ser difícil aqui. Obrigado, varão valoroso de Deus. O versículo 7 e 8 fala assim: Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar, todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas. E também quando acendê-las ao cair da noite. Será um incenso perpétuo diante de Yahvé, pelas vossas gerações. Diga, incenso perpétuo. O que é perpétuo? Eterno. Incenso, vai ter incenso para sempre. E se você for ler o Antigo Testamento e também o Novo, e tudo aquilo que Deus fala para os seus filhos fazerem, é sempre Ele diz que aquilo vai permanecer para sempre. Por que Deus fala o para sempre? Porque Deus é eterno. Então Deus, Ele não limita nada. Ele não faz coisas que terminam, que limitam, que são limitadas. Principalmente aquilo que se refere a dar para Ele e também Ele dá para nós. A salvação, ela é limitada? Não. Ela é para sempre. Para sempre. Tudo que Deus faz é no tempo dele e não no nosso. A gente fica só num vislumbrezinho do relógio de Deus. Aqui. Então, Deus sempre fala para Moisés. Quando ele manda fazer o tabernáculo de Moisés. Se você nunca ouviu falar, você precisa ler Êxodo. Ou você precisa ver para o treinamento da sala de oração. Cadê a galera do treinamento? Meu Deus. E nós estudamos há 2 semanas que nós estudamos sobre o tabernáculo de Moisés. E Deus, Ele manda colocar um altar de incenso diante do Santo dos Santos. Só um resumo bem rápido sobre o tabernáculo. Né? Era a maneira de Deus estar com o homem. Por conta do pecado, Deus não podia se manifestar diretamente para as pessoas. Então, Ele sempre arruma um jeito de estar comigo e com você, amém? Deus sempre arruma um jeito de estar com os homens. Então, o tabernáculo era uma réplica daquilo que existe lá no céu. Então, Ele manda Moisés fazer. Cada detalhezinho é sobre o que está lá no céu. E Ele diz, Moisés, você tem que fazer exatamente como eu estou dizendo. Porque o que você está fazendo aí na terra é exatamente igual ao que tem aqui no céu. Então, o altar de incenso, ele ficava... Primeiro tinha o átrio, que era quando as pessoas... A parte que entrava. Depois vinha o lugar santo. Depois vinha o Santo dos Santos. O Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, que era a presença de Deus no meio do seu povo. Só que ninguém podia entrar. A única pessoa que podia entrar era o sumo sacerdote. Que nesse texto é Arão. E o sumo sacerdote, para entrar, antes de entrar,
antes do véu, eu tenho certeza que você já ouviu muito, até em músicas, que Jesus rasgou o véu do céu abaixo, quando ele disse, está consumado. Então, ele que rasga o véu, porque ele entrega o sacrifício eterno para sempre diante de Deus. E no nosso lugar. Então, o altar de incenso, ele ficava exatamente entre esse véu e o Santo dos Santos. E o sumo sacerdote, para entrar ali, para levar o sacrifício por todos, pelo pecado de todo mundo, ele tinha que encher o incensário. Ele colocava o incensário dentro primeiro, ele não entrava. Quem entrava primeiro era o incensário. Quando o incenso enchia o Santo dos Santos, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. É, por causa disso. Literalmente, a fumaça enchia aquele lugar. E aí, ele entrava com o incensário até o fim. E aí, Deus manda colocar o incenso sempre diante da presença dele. Mas eu quero te mostrar mais 2 textos sobre isso. Quando Deus fala para Moisés, Êxodo continua no capítulo 30, vai para o versículo 34. E Yahvé disse a Moisés, junta as seguintes essências, bálsamo, ônica, craveiro, gálbano e o mais puro dos incensos, todos em quantidades iguais. Com essas substâncias farás um incenso especial, uma composição aromática, obra de arte dos melhores perfumistas. Essa mistura ainda levará sal e produzirá um incenso puro e santo. Moerás parte dele até virar pó e o depositarás diante da arca da aliança, na tenda do encontro, onde me encontro contigo. Repita essa frase. Onde me encontro contigo. Quem falou isso? Deus. Deus estava dizendo para Moisés. Sabe o que é interessante? É que ele mandou fazer tudo. Quem estava fazendo a tenda do encontro era o lugar onde Deus vinha falar com Moisés. A nuvem descia e cobria a tenda, e todo mundo via quando Deus vinha para falar com Moisés. Só que talvez a gente pudesse pensar que a ordem é o contrária. Porque a gente hoje conhece o lugar secreto que Jesus ensinou, né? Quando orares, entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto. E essa tenda do encontro não é um lugar, esse lugar que você se encontra com ele, não é o lugar que você se encontra. É o lugar que ele encontra você. Você entendeu? É aonde eu me encontrarei contigo. É ele que vem ao seu encontro, sempre. Ninguém se aproxima de Deus se Deus não o atrair. É o lugar que ele se encontra com você. E ele disse para Moisés, é o lugar que eu me encontro com você. Eu que venho ao seu encontro. E aí ele continua. Onde me encontro contigo, e será para vós um perfume santíssimo. Não farei para vós nenhum outro incenso de composição ou perfume semelhante para uso pessoal ou coletivo. Considerai esse incenso sagrado, reservado para uso exclusivo na adoração ao Senhor. Quem fizer um incenso semelhante a esse, para aproveitar da sua fragrância, será banido do meio do seu povo. E sabe, sempre Deus fala para Moisés colocar diante da arca. A arca era o quê? A presença de Deus. Sempre o incenso tinha que estar lá. E ele diz, para adoração ao Senhor. E lá em Apocalipse, a gente vai ler já já, fala claramente que o incenso é a oração dos santos. Então o incenso nada mais é do que a adoração e a oração dos santos. A adoração e a oração que você faz para Ele. E sempre na Bíblia você vai encontrar incenso diante de Deus. Seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento. Só que o incenso, para ele subir, ele precisa ser
queimado. O incenso é ele junta várias ervas, é pó. Ele vira pó. Deus manda ele moer para virar um pó. E para subir o cheiro, para subir o aroma diante de Deus, para subir o perfume, ele precisa de fogo. Tem que queimar, né? Por isso que a gente chama esse momento aqui que a gente está, incensários em chamas. Se tiver apagado, é só pó. Mas existe essa fumaça que escondia o sumo sacerdote diante de Deus, no Santo dos Santos. Essa fumaça tão cheirosa que sobe. Não existe só esse tipo de fumaça. Depende do que você queima. Depende do que está sendo queimado. Porque Arão, ele tinha que pegar o fogo do altar. Deus não dizia, pega um fósforo aí. Pede emprestado, um isqueiro. Bate 2 pedras aí. Vai sair fogo. Aí tu queima. Não, existia um altar que o fogo não podia se apagar. Né? E era esse fogo que tinha que queimar o incenso. E subia um cheiro agradável. Você escuta muito isso? Que o meu louvor suba como um cheiro agradável ao Senhor. Um cheiro agradável às suas narinas. Ele cheira a sua oração. E ele cheira a sua adoração. Amém? Mas existe uma fumaça que não é cheirosa. Qualquer lugar que você vê queimar carvão, seja queimar mato, seja queimar qualquer outra coisa parecida com isso, é uma fumaça que fede. É uma fumaça tóxica. É uma fumaça que libera literalmente monóxido de carbono. E se você ficar respirando ela, você morre. Ela não é boa para ninguém. E sabe, muitas vezes nós estamos diante do altar, querendo queimar o incenso com fósforo. Querendo queimar o sacrifício com um fogo que não é o fogo do altar. O que Deus tem sentido quando você queima o incenso? É o incenso que está sendo queimado? Ou é a sua vontade que está diante de Deus e nem sobe o cheiro? Porque se eu só cantar que o fogo em teus olhos ele fez eu me apaixonar. Ele queimou todos os outros amores. Ele queimou mesmo todos os outros amores. É muito fácil vir aqui e cantar essa canção. É muito fácil cantar essa e cantar várias outras, dizendo que quer queimar. Porque quando a gente coloca qualquer coisa, gente, com o nome fogo. Eu estava dizendo ao pessoal, qualquer dia a gente vai botar um nome do incensário Labareda. Eita. Não é não? Oxe, vai lotar essa igreja. Sabe por quê? Qualquer coisa que a gente fala que vai queimar, meu Deus, é um chaba. É um lavassura e anderrá que vai acontecer. Tudo que fala de fogo, tudo que fala de labareda, né? As pessoas querem. Porque elas já associam a um movimento. Mas deixa eu te dizer, muitos desses movimentos só tem fumaça e fumaça tóxica. Porque as pessoas que vão para isso, elas querem isso, somente isso. Elas querem só desfrutar daquele ambiente que a presença de Deus veio, e eu caí, e eu chorei, e eu rodei, mas quando elas voltam para casa, a vida delas não tem nada a ver com o que elas cantaram aqui. E sabe, Deus ele não está inerte à sua vida, à minha vida. Ele não está só olhando de longe e achando bonitinho a gente pulando e cantando e a bateria ali quase quebrando tudo. Ele não está só observando e dizendo, ai que bonitinho, eles cantando para mim, dançando para mim. Ele está olhando o seu coração. Ele sabe como foi o seu dia, ele sabe como foi o meu dia.
Ele sabe quando tu passasse na roleta do ônibus e o cobrador te deu o troco errado e tu ficasse e não devolvesse. Pagasse de louco. E quando tu foi fazer uma prova e tu colasse e o professor não viu, aí tu foi direto para a igreja. E tá levantando a mão, dando glória e aleluia. Isso é fumaça. Quando não existe um coração quebrantado e contrito, Deus, ele é muito exigente, porque ele é exclusivo, ele é o único digno da sua e da minha adoração. Ele é o único digno do seu coração. E ele anseia pelo teu coração, como você não consegue imaginar. Uma vez a gente estava no culto da sexta-feira, aqui na nossa igreja, e a gente estava intercedendo lá atrás. E tinha um rapaz aqui que ele fez parte da minha vida, assim, ele fez parte da minha adolescência. E ele foi um grande ministro de adoração, ele foi um super referencial na minha vida. Eu era muito novinha, eu nem entendia ainda o que era louvor, e ele era um super referencial na minha vida. Quando eu comecei meu chamado, meu ministério, ele foi uma das primeiras pessoas que eu me inspirei. Era alguém que fazia subir incenso santo e cheiroso. E ele não está mais com Jesus, mas de vez em quando ele aparece na igreja. Sabe aqueles 007 que já chega quando a igreja está lotada, para ninguém ver, aí senta lá atrás, senta no meio, assim, meio que sai antes de terminar. E eu estava lá atrás, eu vi ele entrar e eu vi ele sair. E enquanto ele estava rolando o culto e tal, o Espírito Santo começou a queimar meu coração e eu comecei a sentir uma dor de saudade. Eu comecei a sentir o Espírito Santo com saudade. E o Espírito Santo começou a me fazer chorar. E eu dizia, eu estou ficando doido, o que é isso aqui? E eu sentia uma dor e uma saudade, e ao mesmo tempo era um amor tão forte que eu não sei nem explicar. Era um amor muito forte. E quando ele estava saindo, o Espírito Santo disse, vá até ele e diga a ele que eu o amo, que eu tenho ciúmes dele, que eu desejo ele ardentemente. E ele não esperava nunca isso, até porque as pessoas daqui nem o conhecem, nem sabem quem ele é. Só conhece ele quem era daquela época. Eu tinha 13 anos de idade. E ele me conhece, obviamente. E ele tomou um susto assim, ele ficou surpreso na hora que ele estava saindo, ele estava com uns amigos. Eu toquei no braço dele. Quando eu toquei, meu Deus do céu, aquele fogo do altar estava ardendo em mim. Não era eu, não tinha nada a ver comigo. E eu toquei no braço dele, eu segurei forte, ele olhou assim para mim. Eu disse, você não pode ir embora sem saber disso. E eu olhei no fundo dos olhos dele e eu disse, Deus está mandando te dizer que Ele tem ciúmes de você. Que Ele te ama muito, que Ele te deseja intensamente e ardentemente. Saia daqui com essa convicção. E ele ficou assim, olhando para minha cara e ele ficou surpreso, ele ficou estatalado olhando para mim assim. Aí ele disse, obrigada. E eu vi que ele saiu meio bombardeado, meio baleado assim. E eu me tremia toda. Sabe quando a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem ciúme de mim, de você? É real. É real. É um amor que arde, que queima. E Deus, Ele quer a exclusividade minha e de você desse perfume. Ele diz, não pode usar esse perfume para nada além de mim. É aonde eu me encontro com você. E deixa eu te dizer, quando Jesus nasceu, 3 reis magos foram visitá-lo. Nova aliança. Novo Testamento. Jesus veio para rasgar o véu. A Bíblia fala que nós temos o bom perfume de quem? De Cristo. Aí os 3 reis magos vão e entregam presentes para Jesus. O que é que tinha para ele? Ouro, incenso e mirra. E deixa eu te dizer algo que eu descobri ontem. Quando a gente cantou aqui, quem já pisou no Santo dos Santos?
Eu fui buscar essa canção porque eu sou dessas. Eu fui buscar e encontrar de todo jeito. Eu queria saber a história dessa canção. E eu tenho certeza que todo mundo faz a mesma pergunta: de onde ele tirou a mirra ardente? Ele fala: eu mergulho na mirra ardente. E eu sempre soube que mirra era algo que era uma erva amarga e era para embalsamar os mortos. E Jesus, quando morreu, ele foi embalsamado pelas mulheres com a mirra. A mirra também servia para ser anestésico. E ele fala assim: a mirra, quando ela é colocada ao fogo, quando ela é submetida ao fogo, à chama ardente, ela faz subir um perfume doce e agradável. Aí eu disse: Jesus, você está brincando, né? Sempre cantei isso a vida toda, eu nunca soube disso. Sempre quis saber de onde veio a mirra ardente. De onde veio essa mirra, Jesus? Como assim ardente? Aí ele fala: e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Porque no Santo dos Santos tem uma fumaça cheirosíssima. Mas deixa eu te dizer, Jesus morreu na cruz para rasgar o véu. E você pode entrar. Você tem livre acesso. E quando a gente entra diante desse lugar, a gente precisa saber com quem nós estamos conversando. Porque é o lugar onde Deus diz: é onde eu me encontrarei contigo. E o que é que está subindo para Jesus sentir? Quando nós nos encontramos com Ele. Quando nós nos achegamos diante dEle. Em adoração. Ele está recebendo mesmo o bom perfume. Está subindo cheiroso. Está sendo agradável. Porque hoje Ele nos convida a tirar do meio do nosso incenso todo o lixo. Tudo que faz feder, tudo que é tóxico. E a gente se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ele é digno do perfume mais cheiroso do mundo. Eu tenho certeza que você pode até ser alérgico, mas você gosta de sentir cheiro de perfume, não gosta? Quando você entra num ambiente que está limpo, que tem aquele cheirinho, né? A gente fala, né? Cheirinho. Não tem aqueles perfumes que são fortes demais, aí a gente fala: tá incensando a casa, né? Incensando. Essa palavra veio daí. E esse incenso cheiroso, se eu e você gostamos, é porque Ele gostou primeiro. Foi Ele quem criou. Foi Ele quem criou. E Ele nos deu o privilégio de poder sentir cheiro. E quando você entra num lugar que fede, você fica como? Você fica até procurando onde é, né? Você fica: cara, tem um bicho morto aqui, tem alguma coisa errada. Morreu alguém aqui. Não é? É ruim, não é? É desagradável. Deus também não gosta. Por isso que Ele diz para que Ele faça um perfume, obra de arte de perfumista. Naquela época, os perfumistas eram chamados de artistas. E, sinceramente, para mim, é até hoje. Uma pessoa que consegue fazer um perfume maravilhoso, isso é uma arte. E Deus chama de arte. Os melhores. Não, e tem que ser os melhores. Porque existe marca safada. Não existe? Não existe aquelas lavanda, né? Né, Nanda? Quando você entra numa loja de perfume, você fica... Eu que tenho problemas no meu olfato, eu fico desesperada. Então eu tenho que entrar e saber exatamente o que eu quero. Porque o meu nariz, ele perde na hora a sensibilidade. Eu fico sentindo um monte de cheiro misturado, eu não consigo saber qual é o aroma daquele perfume ali para saber se eu gosto ou não. Teve uma vez que tem uma vendedora que sofreu comigo, porque ela foi pegar café, ela pegou água, ela dizia: cheira café, bebe água, vai. E eu, meu Deus, coitada.
Mas ela conseguiu que eu comprasse o perfume. Mas quando você entra numa loja, tem cheiro, tá com cheiro de tudo, porque mesmo o frasco fechado, ele incensa. Porque o cheiro, o perfume é assim. Ele foi feito para exalar. Ele foi feito para isso. Mas Deus, Ele não está aqui nesse lugar hoje, entrando numa loja de perfume e ficando confuso. Não tem cheiro de tanta coisa. Quem é quem? Não estou conseguindo. Anjo, me dá um copo de café aí. Para eu cheirar. Não. Não. O olfato de Deus... O olfato de Deus é perfeito e amoroso demais. Ele sabe qual é o seu perfume. Ele conhece o seu cheiro. O seu perfume. Ele não está sentindo tudo misturado. Um bolo só. Não. Ele sabe quando é você. Deus, Ele nos fez ímpares. Você sabia que a sua voz é igualzinho à sua digital? Ninguém tem um timbre igual ao seu. Tem parecido. Igual, não. Por que será? Porque Deus tem dessas peculiaridades. Ele conhece o seu timbre. Ele conhece o seu cheiro. Ele sabe quando tem coisa errada na fumaça. E aí Ele chama você aqui e diz: filho, tem alguma coisa errada no perfume. Filho, o perfume que você exala tem que ser exclusivo para mim. Não pode ser para mais ninguém. É no lugar que eu me encontrarei contigo. Que eu me encontro com você. Que eu amo estar com você. Você consegue imaginar o cheiro da oração de Jesus? De todas as vezes que Jesus ia para o monte orar, qual será o cheiro do Pai Nosso? Uau! Deve ser sensacional. E mesmo sendo a mesma oração, todo mundo fazendo, é o seu perfume. É o seu perfume. E João 17, a oração sacerdotal. Meu Deus. Uau. Como era o perfume da oração de Jesus. E Ele se colocou como sacrifício vivo, santo e agradável. Ele se entregou no altar, com o fogo do altar de Deus. E a gente vai fazer subir incenso agora. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria ler para você lá em Apocalipse 8. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portanto, um incensário de ouro. Portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Se é no tabernáculo, se é na estrebaria onde Jesus nasceu, se é diante do trono dos céus. Tem incenso o tempo todo. Tem perfume o tempo todo. Mas para pensar, não faria sentido se não tivesse. Quando uma pessoa que toma banho de perfume chega no lugar, que ela incensa tudo, literalmente. Deixa o cheiro assim pelo caminho. É bom, é agradável. Agora imagina Deus. A presença de Deus. Deus sentado no seu trono lá no céu. Você acha que não tem um cheiro excepcional?
Tenta imaginar esse perfume. A Bíblia fala o tempo todo que tem incenso diante de Deus o tempo todo. E deixa eu te dizer, ele poderia ter escolhido qualquer coisa para perfumar o ambiente do céu. Ele poderia ter botado uns anjos lá para fazer perfume, não podia? Mas deixa eu te dizer, o perfume que fica diante do trono de Deus é o incenso das orações dos santos. Você não entendeu? O perfume do céu, que todos os anjos sentem, que os 24 anciãos, que os 4 seres viventes sentem diante do altar, é o incenso das orações dos santos. É a sua oração que perfuma o altar. É o seu clamor, é a sua entrega, é a sua vida. É o que você está queimando aqui na terra, que está chegando no céu. Quando ele fala que o anjo pegou o incensário para colocar o fogo do altar, ele diz que ele botou uma grande quantidade de incenso. Isso significa todas as orações que você faz todos os dias, que cada uma aqui faz. Toda a nossa entrega da nossa vida está sempre diante de Deus. Ela não acaba quando você diz em nome de Jesus, amém. Ela fica diante do trono. A oração que você fez há 10 anos atrás, a oração que você fez semana passada, a oração que você fez na virada do ano, está diante de Deus, perfumando o seu trono. Ele conhece o teu cheiro. Ele conhece o aroma que sai do seu incensário. A gente não precisa mais pegar o incensário lá de prata e de ouro e botar fogo nele. Nós somos o incensário agora. Jesus conquistou para nós. E o versículo 4 fala: e da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário e encheu com fogo do altar, lançou-o sobre a terra, e aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Ele enche o incensário de incenso, com muito incenso, e ele bota fogo de onde? Do altar, e ele joga sobre a terra. Por que ele manda de volta para a terra agora? É a resposta de Deus ao incenso dado a ele. Ele conhece o cheiro da fumaça que você está exalando. Ele está dizendo: filho, se você precisa ajustar o aroma, é aqui e agora, nesse momento, eu te trouxe para isso. Porque eu quero sentir o cheiro do teu perfume puro e santo só para mim. Aonde me encontrarei contigo? Ele veio se encontrar comigo e com você nessa noite, amém? Ele veio se encontrar comigo e com você. A gente vai cantar essa canção.